Programa Sonho Meu, VRT Channel para todo o Brasil, mais de 5.000 cidades que nos acompanham através das televisões, Smart TV, aplicativo, site. Não percam, toda quinta-feira, 21 horas, um grande entrevistado para contribuir com a sua informação, conhecimento e até sabedoria naquilo que você já percorreu. Eu estou muito feliz hoje que eu estou recebendo o Fernando Sembranelli. Muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria. Ele que é formado na minha escola, na Escola Paulista de Medicina, claro, muitos anos depois. Eu sou formado em 77, ele no começo do ano 2000, mas é uma relação intergeracional, Fernando, que a gente precisa trocar muito e trazendo temas incríveis, que são aqueles relacionados, à longevidade. Vocês acompanham o nosso programa, é um tema que sempre nós gostamos de trazer os maiores especialistas, aqueles que estão aprofundando num tema que hoje é revolucionário, não é coisa do passado, é coisa do presente, mas é muito mais do futuro, e também a inovação em saúde. Como é que essas duas questões se relacionam, se sintonizam e como podem juntas encontrar caminhos e respostas para o que eu chamaria da modernidade que está aí na porta, está chegando ou já aconteceu. Fernando, eu falei um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais de você, mas já pode engatar o trabalho que você vem realizando. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Primeira vez aqui no programa. Eu sou Fernando Sembranelli, eu sou médico formado pela Escola Paulista de Medicina, uma pós-graduação residência médica focada em medicina preventiva e administração hospitalar da USP, né? Um programa que tem formado há gerações aí grandes administradores hospitalares pelo Brasil. Minha paixão pela inovação em saúde me levou a fazer um MBA, né, nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, onde eu tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro. Fiz uma missão, fui para a China, fui para a Índia, e eu acho que quando a gente vai para esses países, você começa de fato a refletir o que é a saúde, como é que você amplia acesso. Né? Eu lembro que quando eu fui na Índia, lá eles não têm não tem um sistema único de saúde, então é tudo, o paciente tem que pagar, então você vê realmente um desafio enorme que eles fazem, se esforçam demais para dar acesso aos pacientes com condições bastante desafiadoras. Então eu acho que tudo isso faz a gente pensar, e desde então, quando eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar em inovação em saúde, junto com o Vitor Aceituno, que é, né, o cofundador da SAMI, um parceiro do qual eu tenho muito orgulho de ter traçado essa trajetória juntos. E a gente começou a fazer eventos de inovação em saúde de pequeno, médio e grande porte, num momento que a gente não identificava na cidade de São Paulo, mesmo no Brasil, comunidades de empreendedores, de inovadores em saúde. E tem uma das questões que a gente percebe é que para as ideias nascerem, para as ideias frutificarem, para esses projetos inovadores irem em frente, é fundamental essa comunidade, é fundamental pessoas que fortaleçam essa troca. E nesse momento que a gente começou a fazer isso, a gente começava a ver um nascimento dessa revolução da saúde digital, não só no Brasil, como no mundo, né? Que período é esse, só para localizar? Isso a gente está falando mais ou menos a gente começa em 2010, né? Eu vou para os Estados Unidos, mas quando a gente volta em 2014, esse movimento acelera. Ou seja, esse é um dado importante, a questão da inovação, particularmente digital, já nesse período, 2010, 2014, mas ele explode na pandemia. Total. Que aí passa a ser uma necessidade. Faz um pouco a análise desses dois momentos da vinda da inovação digital, particularmente na área da saúde. Eu acho que até, na verdade, desde o lançamento, desde o lançamento do iPhone, você começa a ter os aplicativos, você começa a ter soluções de saúde digital desenvolvida por estudantes, jovens profissionais, você começa a ter a saúde na palma da mão, o que era uma quebra de paradigma. Né? Porém, a tecnologia vai avançando e aí você já começava, né, a gente teve um primeiro momento de o médico ir até a casa do paciente, a gente ainda não tinha a tecnologia da telemedicina, mas chega um momento que você tem essa tecnologia, que você tem a tecnologia
da receita eletrônica, né? E a gente vê que tem momentos, tem tecnologias que só frutificam de fato, na hora que você tem uma mudança regulatória. E aí isso foi o que aconteceu durante a pandemia, quando por uma necessidade extrema, algo que foi, né, algo muito desafiador, a gente vê que Uma realmente necessidade. é Né? exatamente uma necessidade. A gente vê que realmente houve essa mudança regulatória, né, primeiramente de forma transitória, depois permanente, para trazer essa saúde digital, né, principalmente telemedicina, prontuário eletrônico. Isso traz uma mudança enorme para a sociedade, né, trazendo novos desafios aí. Não, é muito interessante porque você tem uma formação numa escola que eu conheço muito, que é uma escola de muita estruturação clínica, e eu me lembro dos meus colegas no período, era neurologista, nefrologista, era clínico, poucos iam para a área de saúde pública ou medicina preventiva. E você já faz uma opção, claro, uma outra geração, exatamente para essa linha de compreensão melhor da saúde como um todo, do ponto de vista populacional, mas também da gestão. E da gestão você caminha para a inovação. E recentemente, talvez não tão recentemente, você caminha dessa compreensão do papel da inovação na longevidade. Então, é uma trajetória realmente extraordinária, impressionante. Eu queria que você relatasse um pouco os avanços alcançados nessa jornada. Você sabe que eu tive numa palestra nos Estados Unidos com um grande palestrante que é o Peter Diamandis. E ele é um futurólogo, ele é alguém que ele sempre trabalhou com desafios. É um visionário. Exatamente, ele trabalha com desafios de inovação. Então ele era do conselho do X-Prize, que é um dos principais prêmios de inovação dos Estados Unidos. Ele falou assim, olha, há 10 anos atrás, nosso principal prêmio do X-Prize era um prêmio para espacial, para você lançar um foguete, o foguete ir para o espaço, depois voltar e ser reutilizável. Então esse era um desafio. Agora, o nosso principal desafio é o desafio de longevidade. Você conseguir fazer uma regressão de 10 anos cronológicos, quer dizer, 10 anos biológicos, né? Você comprovar que a pessoa está regredindo em termos biológicos. Né? Quando que ele falou isso? Isso foi mais ou menos 2024. Tá. Mas foi uma palestra que eu fiquei muito impressionado num evento que é o Emerge, um dos eventos mais importantes de inovação dos Estados Unidos, de você ver que uma parcela muito importante da sociedade americana, que são os baby boomers, aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial e agora já estão acima dos 60 anos, estão olhando a longevidade como um desafio a ser superado. Isso, Walter, isso é algo que eu ainda não vejo no Brasil. Isso me impressionou demais. Assim. Eles estão olhando isso e falam assim, olha, isso aqui é algo que a gente vai ter que disruptar a longevidade. Tanto que se você olha livros de longevity, né, de longevidade em inglês na Amazon, você vai achar muitos livros, né? Desde o Peter Attia, Eric Topol, entre outros, assim, mas você vê um desejo muito grande de manter a saúde por um tempo cada vez mais prolongado, com técnicas que são cientificamente comprovadas e outras técnicas que não. E aí você começa, de fato, a perceber que lá nos Estados Unidos eles estão, de fato, repensando a longevidade. Enquanto que aqui no Brasil a gente ainda está num momento de conscientização, né? Percebendo que o Brasil vai ter uma população longeva cada vez maior, num período muito curto, né? E isso vai trazer enormes consequências para a nossa sociedade. Mas é interessante perceber essa diferença de maturidade, né, de consciência. Assim, isso foi... Você acha que nós temos uma diferença de compreensão e de ação de 20, 30 anos entre o que o Brasil já compreende e realiza em relação a que, particularmente, a Europa, Japão, Estados Unidos já estão realizando? Eu acho que a gente tem profissionais incríveis no Brasil, né, como o próprio Alexandre Kalash, que vem trazendo a importância da longevidade, os seus impactos há muito tempo. Mas eu não vejo ainda, por parte do ecossistema de inovação, abordar desta maneira, né? Buscar soluções de fato que vão ser disruptivas. Eu lembro que o Peter Diamandis falou, olha, eu tomo 70 comprimidos, quer dizer, 70 suplementos por dia. Por dia. Por dia. Eu falo, que é uma coisa assim, que é de...
né? E aí eu acho que assim, ali pela fala dele, você percebe assim que é esse desejo de viver bem, esse desejo de viver mais, de viver melhor, né? Eu acho que e uma urgência de encontrar esses resultados nessa geração. Isso eu acho que é algo surpreendente, né? Que é uma coisa que eu acho que essa conscientização a gente tem que ter, eu acho que esse sentido que a gente tem que se preparar. E me diga uma coisa, Fernando, você tem sido um realizador de grandes eventos para trazer grandes especialistas na área da inovação, na área particularmente da saúde e da longevidade. Você tem se surpreendido com os novos instrumentos, as novas tecnologias e o cardápio que está surgindo exatamente para oferecer? Olha, agora no último dia 28 de abril, a gente fez um evento incrível chamado Longevidade e Inovação em Saúde. Diversos Aonde foi? painéis. Aqui? Foi na Vila Olímpia, aqui em São Aqui em Paulo, São Paulo. né? Mais de 200 participantes. Mas o que me impacta, por exemplo, medicina diagnóstica. O setor de medicina diagnóstica cresce mais de 8, 10% ao ano, muito em função desse crescimento, né? Conforme as pessoas vão ficando mais velhas, elas fazem mais exames por ano, né? Então a gente começa a ver diversos setores da medicina com um crescimento bastante Quando você significativo. fala crescimento, você diz na Número de exames. número de exames solicitados, novos exames que estão surgindo, tanto na área de imagens como na área de Vamos lá, exames medicina laboratoriais. laboratorial, né? Exames de sangue tem um crescimento importante. Importante, assim, 8% ao ano, todo ano, é muita coisa, né? Eu acho que é um movimento que a gente percebe o quanto que a gente está crescendo de forma, o quanto que o brasileiro está buscando mais saúde, o quanto o brasileiro está buscando mais cuidado, o quanto que a gente tem que trazer tecnologias para que a gente consiga fazer um olhar que não seja simplesmente daquele momento, mas seja um acompanhamento longitudinal Inclusive no dessa sistema jornada, público. inclusive no sistema público. Inclusive no sistema público. Isso é uma coisa, na verdade, a demanda por saúde é uma coisa, é uma das, talvez uma das forças que movem esse país, com Não certeza. tenho dúvida. E não dá para negar a importância do Sistema Único de Saúde, exemplo para o mundo, universal, gratuito, acessível, com todos os problemas que temos, É. mas é o único que tem essas características. A própria Inglaterra, que teve a grande experiência de um sistema nacional, teve recuos e veio recentemente aprender no Brasil a nossa experiência É. da visita, como você disse, domiciliar, né? Eu acho que aqui vale a pena falar, por exemplo, da rede Luci Montoro, né, que é uma rede de Sim. reabilitação, fisioterapia, fisiatria, extremamente importante, idealizada pela professora Linamara Riso Batistella. A reabilitação é algo intrínseco à longevidade, né, porque perdas momentâneas, né, fazem parte dessa jornada. O fundamental é a gente conseguir reabilitar o mais rápido possível, né, ter esse ganho, mas para isso precisa de muita estrutura. E o que a gente olha no sistema privado, o sistema privado tem muita dificuldade de financiar essas soluções muito inovadoras. E, em muitos casos, o próprio sistema público está à frente do sistema privado. Dificuldades conceituais ou financeiras? Eu diria, muitas vezes, financeiras, de financiar esses modelos, né? Esses modelos que trazem resultados, mas que, por um motivo ou por outro, não têm o seu modelo financeiramente incorporado nas operadoras de saúde, porque não são modelos que estão, talvez, incorporados ao rol de procedimentos da ANS. Não tem a equação que dê o equilíbrio financeiro adequado para a prestação daquele serviço. Exatamente. O transplante é um grande exemplo disso. Se não fosse o sistema público, seria quase impossível o setor privado poder manter, a não ser que elevasse muito a mensalidade. Agora, em termos de tecnologia, fora a questão dos exames, a incorporação de novos procedimentos, a questão dos aplicativos, a questão do avanço da própria telemedicina ou saúde digital, ou então eu estou fazendo uma divisão na pergunta para que você possa fazer uma abordagem completa
a questão da promoção, da prevenção, da predição, elementos fundamentais hoje para a gente ter um sistema de saúde mais amplo do que apenas o curativo. Verdade. Eu acho que em termos de tecnologias, o ecossistema hoje é impressionante. O que é fundamental hoje é que essas novas tecnologias elas tenham validação científica e que elas tragam claramente um retorno, seja para o sistema público, privado ou para o paciente que está financiando essa solução. Então tem que ter métricas. Tem uma solução particularmente que eu gosto muito, que é a TechBalance, que já tem uma jornada aí próxima de 10 anos, que é a Fabiana Almeida, uma fisioterapeuta que começou essa solução. E a ideia é fazer a jornada da fisioterapia virtual, quando possível, que é nos casos leves a moderados, com um resultado tão bom ou melhor do que uma sessão presencial. Ao longo dos anos, essa tecnologia vem se comprovando, ela vem desenvolvendo e os resultados realmente são muito bons. Tanto que agora a solução está indo fazer uma expansão para o mercado português, né? De uma experiência brasileira. De uma solução brasileira. E o que é impressionante, por que casos como esse são tão importantes? Porque, dada a dimensão continental do Brasil, é impossível que a gente tenha fisioterapeutas em todas as regiões que são necessárias esses atendimentos. E através da tecnologia, a gente consegue que essa tecnologia esteja disponível, que a gente consiga aferir os resultados, né? As capacidades tecnológicas hoje só melhoram e você consegue comprovar claramente o resultado antes e depois e qual foi a melhora por paciente, dando uma visão individual, mas também uma visão de toda aquela população que está sendo atendida. Isso acaba sendo extremamente importante, né, para todos os envolvidos. E você vê características semelhantes já iniciando esse processo de implantação ou tem uma previsão do futuro, por exemplo, em relação à nutrição, à psicologia, aos cuidados, particularmente na área da pessoa idosa, as questões de enfermagem. Você acha que tudo isso é possível do ponto de vista virtual? Walter, tudo é possível. Mas, por exemplo, a gente tem agora uma outra solução que chama SleepUp, que é uma solução voltada para sono, que ela tem um equipamento que é uma pré-polissonografia, ela serve como uma triagem e tem um aplicativo. Qual que é o mercado que ela olha? Né? Temos pouquíssimas polissonografias disponíveis para fazer o exame no Brasil. E o problema do sono, com tudo que a gente vive com tanto de estímulo, esse problema só aumenta. Sem dúvida. Então, essa é uma solução também que ela tem patente, mas ela tem uma validação científica, passa por competições. Então, é muito importante que, né, tem muitas competições nacionais e internacionais que as startups, inclusive de longevidade, podem participar, e isso traz uma validação técnica, uma validação científica. Essa solução, né, hoje ela está fazendo uma expansão no mercado chinês e continua sendo comercializada no Brasil. Então, na verdade, o que a gente olha precisa de muita seriedade, precisa de uma comprovação, né, precisa de realmente... A startup hoje, idealmente, se ela puder expor nos congressos, está sendo avaliada tecnicamente, melhor ainda. Por isso que é uma jornada, muitas vezes, de longo prazo. Né? Essa questão dessa visão que, às vezes, a gente lê no jornal um aporte financeiro, multimilionário, e de repente você tem uma startup de sucesso, isso é muito mais algo falso do que, de fato, o caminho que a gente vê nessas soluções inovadoras de longevidade. Ou seja, você traz, portanto, de outro lado, uma preocupação por conta da perspectiva de uma expansão de mercado, do surgimento de propostas, projetos ou programas que não tenham a qualificação científica, técnica adequada e que pode estar passando despercebidas pelo sistema, inclusive de fiscalização e controle. Sim. É isso? Sim. Porque o que é interessante, por exemplo, as soluções, conforme elas vão ficando mais robustas, elas passam a ser financiadas, inclusive pelos planos de saúde. Tem soluções que são financiadas pelo SUS, mas tudo depende de uma análise técnica, né, cada vez mais robusta. Agora, a gente vive um momento único com a chegada da inteligência artificial
E a gente pode se perguntar qual que vai ser o impacto na longevidade, né, nossa e o impacto no sistema de saúde. E em relação à questão de saúde mental, Fernando, quais são os avanços, quais são as preocupações? Porque hoje nós temos estatisticamente hipertensão e diabetes sempre disparados na sua prevalência, mas depois da pandemia as doenças mentais passaram a ter um papel extremamente significativo. O que do ponto de vista tecnológico e de longevidade, que é por onde se abate muitos dos problemas mentais, você poderia apontar como boas saídas? Perfeito. Saúde mental é uma enorme preocupação e temos grandes problemas, né? O segredo, Walter, assim, o que a tecnologia permite? A tecnologia permite que as pessoas tenham acesso. Aonde que você esteja, que você vai ter acesso a uma tecnologia. Mas na saúde mental é muito importante você ter profissionais bem formados e uma metodologia clara. Tem uma solução que a gente acompanha, que é a Mãe Star, que ela olha muito a saúde mental materna, a saúde das mães, né? Então, principalmente neste momento da startup, muito quando está o recém-nascido ou antes de dar à luz. Então, ela faz todo esse acompanhamento da saúde mental materna, porque a gente sabe que qualquer intercorrência com aquela mãe, com aquele filho, naquele período, pode ter consequências muito sérias, né? E muitas vezes aquela mãe se vê sem os recursos. Essa solução hoje, ela traz retorno para a família que está utilizando, mas também para o sistema de saúde, porque acaba conseguindo evitar muitas internações, né? E isso é cientificamente comprovado, financeiramente comprovado, e o foco e essa solução nasceu porque a fundadora dessa solução, né, que é a Aline Pedrazi, quando ela teve a segunda filha dela, ela teve um burnout. E aí ela começou a desenvolver uma solução, porque ela, naquele momento, apesar dela, inclusive, trabalhar numa instituição renomada de saúde, ela se viu desamparada. Então, eu acho que tem uma questão, né, que existem muitas soluções hoje que podem te estender uma mão, mesmo que virtualmente. Isso é fundamental. Agora, a questão da saúde mental é uma das maiores preocupações que a gente tem em todas as faixas etárias. E comparativamente, Fernando, Brasil, o resto do mundo, o que você chamaria a atenção de países que estão muito avançados do ponto de vista da inovação, da tecnologia em saúde, e aí um rápido comparativo com o Brasil? Porque você fez um Perfeito. comparativo da Sim. longevidade, agora vamos fazer o comparativo da inovação. Vamos primeiro falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, Walter, é muito impressionante o que está acontecendo em relação à inteligência artificial. Especialmente a área de saúde está adotando soluções de inteligência artificial com uma velocidade sem precedentes, assim, contratando soluções, né, trazendo impactos, repensando empregos, assim, com uma velocidade muito impressionante. E o nível de investimento dessas soluções, né, nessas soluções é exponencial, é multibilionário, né? É algo que para a gente aqui ainda a gente nem consegue quantificar esse impacto. O ano passado a gente teve na China. A China é um mercado muito impactante, mas a China ela tem uma característica que não só ela tem as soluções de inteligência artificial, de saúde digital, mas ela está no momento desenvolvendo hardware, né? A gente foi visitar fábricas de equipamentos de medicina diagnóstica, como ressonância magnética. A gente foi visitar, Walter, uma fábrica de um equipamento de cirurgia robótica, que após 6 anos de desenvolvimento, o ano passado era o primeiro ano de comercialização. E ele falou assim, olha, tudo que vocês estão vendo nesse robô, cirurgia robótica, foram nós da empresa que fizemos, né? Porque aqui a gente está em Shenzhen, e aqui em Shenzhen você tem a cadeia de suprimentos inteira. Então a gente conseguiu pegar todos os componentes, a gente que desenvolveu esse robô, e esse robô agora ele é no mínimo 40% mais barato que a solução líder de mercado norte-americana. Então você começa a ver isso, é muito impactante assim, essa realidade, né? Onde eles têm uma capacidade de desenvolver hardware com software. E isso, de fato, é algo que para nós é extremamente impactante. Falando de Brasil, o Brasil tem muita coisa interessante acontecendo,
tanto no sistema público quanto no sistema privado. Falando do sistema público, agora tem antiga EBSERH, agora o Brasil tem uma rede de hospitais universitários, que é a rede HU Brasil, né, que teve uma atualização de nome, mas agora são 47 hospitais universitários. E eles começam a ter uma visão de operação, mas uma visão de tecnologia, de inovação muito clara. Né, ali são 29 milhões de registros de prontuários eletrônicos. Então, a hora que você começa também a ter uma visão de tecnologia no sistema público de saúde, é muito impressionante o que a gente é capaz de fazer. Que é o presidente, né? É o Arthur Quioro, exatamente. Arthur Quioro, que foi ministro. Eu assisti algumas palestras dele também sobre esse aspecto. Então, você diria que China e Estados Unidos, numa competição que não é só nessa área, em praticamente todas, na geopolítica mundial, mas o Brasil, em muitos aspectos, tendo o desenvolvimento relativo que poderíamos considerar adequado, surpreendente, inovador. O que a gente vê, de um modo geral, né, a gente vê, mesmo no nosso evento de longevidade da última semana, o que nós precisamos como Brasil, precisamos de médicos, gerontólogos, fisioterapeutas, dentistas, né, todo mundo que tem o perfil, né, colocando a inovação em saúde como uma fonte de um instrumento para ter um impacto tanto na saúde pública quanto privada, né? A gente vê o exemplo da Ana Estela Haddad, liderando a Secretaria de Saúde Digital do Ministério da Saúde, você vê que realmente assim, a inclusão digital em saúde no Brasil tem um potencial enorme, né? E o que a gente está vendo, na verdade, é que a gente está utilizando aqui no Brasil o próprio WhatsApp e o Pix de uma forma muito potente, inclusive na população longeva. Então, a gente tem que pensar como fazer um bom uso na área de saúde, né? Nesses encontros que você tem realizado, você está centralizando longevidade e inovação hoje como tema central, ou você tem outras variantes? Olha, meu tema central é inovação em saúde, porque eu sou inquieto de formação, assim. Mas a longevidade é um tema cada vez mais próximo, porque eu estou com 45 anos, meus pais já têm acima de 70 anos, meus avós viveram acima de 92 anos, e aí é algo que eu acho que a gente vive, né, não só do ponto de vista de negócio, de saúde pública ou privada, mas isso tem a ver conosco, tem a ver com as nossas famílias, tem a ver com as escolhas que a gente vai fazer daqui para frente, né? E ter clareza que o tempo que a gente tem aqui nesse planeta ele é limitado. Muito pequeno. Você acha que nós vamos economizar com a inovação? Pode ser como o sistema de saúde é muito caro, sempre cada vez mais caro, é possível ser um instrumento economizador? Sim, sem dúvida. Eu lembro, né? Eu lembro de conhecer alguns hospitais, e você também, que quando todos os prontuários eram em papel. Sem dúvida. Né? Quando o prontuário é em papel, você não gera nenhum tipo de riqueza daquela informação, você não faz acompanhamento, você não faz estudo clínico, quer dizer. Então, de fato, a inovação pode sim ser um instrumento de economia, mas também pode ser um instrumento de geração de valor, porque na prática, assim, a gente vai ter que mudar muitos hábitos, né? Fernando, infelizmente tem um tempo do programa que nós precisamos respeitar, você sabe disso, você é um homem da tecnologia. E nós temos aqui um expediente que é pedir para que o nosso grande entrevistado olhe para a câmera e diga qual é o sonho. Por isso que chama Sonho Meu. Qual é o sonho do Fernando Sembranelli? O meu sonho é construir um ecossistema excepcional de líderes inovadores em saúde no Brasil e no mundo, né? Eu acho que a gente tem que estar conectados juntos para construir uma saúde melhor, uma sociedade melhor, novas soluções, né? Ampliando impacto. E eu acho que esse é um sonho que vale a pena sonhar. Obrigado. Fernando, muito obrigado. Essa é a qualidade do programa Sonho Meu, inovação, tecnologia, ciência e informação relevante para você.
Muito obrigado, Fernando. Uma alegria estarmos Muito obrigado. juntos. Até a próxima quinta-feira, às 21 horas, o programa Sonho Meu. Até lá.